1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, os quais o escritor se refere aos judeus, eles que, em nome do tradicional judaísmo, maltrataram os seus próprios profetas, que anunciavam a chegada de um novo tempo com a manifestação do Messias de Deus e com a implantação de uma nova aliança de Deus com a Igreja, isso por meio do Evangelho da graça divina. Os judeus puritanos e ortodoxos nunca aceitaram a possibilidade de Deus estabelecer um novo pacto com os homens, porque eles se achavam melhores do que todas as nações do mundo. Como Cristo Jesus é mediador de uma nova aliança, por isso mataram o enviado de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Messias prometido, que também era o Emanuel de Deus, Deus entre os homens para salvar os homens. Por isso que o nome próprio do Filho de Deus era Jesus, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados, os quais também mataram. A morte de Cristo foi uma injustiça tremenda praticada pelos judeus contra o Messias prometido. E teve motivações política, religiosa e por inveja e ciúmes, crucificaram aquele que só fez o bem a todos, como a elite religiosa de Israel. Ficaram carregados de ciúmes pelos feitos poderosos de Cristo e dominados de inveja porque ele era querido do povo. Incitaram as autoridades romanas que, por motivos políticos, condenaram à morte o Filho de Deus. Isso porque Cristo Jesus era sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque e Rei dos reis e Senhor dos senhores, os quais também mataram o Senhor Jesus. Antes mesmo do nascimento de Jesus, o Cristo, Deus já havia prometido que o seu Messias seria rei da descendência de Davi. Como também um dos profetas de Deus havia vaticinado de que o Cristo teria um governo mundial com temporalidade eterna, conforme o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. O senhorio de Cristo é confirmado também nas páginas do Novo Testamento de forma abundante. Tomamos como exemplo Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. O nome Jesus quer dizer aquele que veio salvar
o seu povo dos seus pecados, conforme podemos ler em Mateus capítulo 1, versículo 21. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Certamente estes profetas sobre os quais se refere o escritor dizem respeito a todos os profetas que vieram antes do Messias, bem como aqueles que, depois de Cristo, foram mortos por pregarem sobre a nova aliança de Deus com a Igreja do Senhor Jesus, por meio do Evangelho das Boas Novas. Provavelmente os profetas antigos foram aqueles que anunciavam a vinda do Messias, e os novos foram aqueles que morreram por amor a Cristo Jesus e pelo poderoso Evangelho do Reino de Deus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido. O apóstolo Paulo e todos os seus companheiros de ministério sempre foram vítimas das perseguições dos judaizantes. O escritor, por ser o apóstolo de Cristo enviado ao mundo gentílico, nunca foi aceito pelos judeus como um servo de Deus, e nem também foi apoiado pelos líderes do cristianismo de Jerusalém, o chamado Grupo dos 12. O apóstolo sofreu perseguições dos judaizantes e também dos líderes do cristianismo, que seguiam o legalismo da legislação de Moisés, o chamado judaizantes, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus. Desde a rejeição do Messias de Deus pelos seguidores do judaísmo, que os judeus passaram a ser rejeitados por Deus e perderam a chance de reconciliação estabelecida pelo Cristo, o Salvador. Deus enviou seu Filho para o seu povo, porém, o povo da antiga aliança deram as costas para o seu próprio Messias, o rejeitando e o condenando à morte e morte de cruz. E isso foi o acúmulo da injustiça do povo de Deus contra o Cristo Salvador, contra o Messias enviado de Deus. Finalmente, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Como a nova aliança de Cristo é com todos os homens, os judaizantes passaram a perseguir a todos que confessaram o Cristo como mediador de uma nova aliança. Perseguiram o próprio Senhor Jesus e o mataram. Depois passaram a perseguir os seguidores de Cristo em todas as partes do mundo. Os seguidores do tradicional judaísmo eram inimigos de Cristo e também de todos aqueles que eram chamados cristãos verdadeiros, nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.